Eu até salivei Eu aqui. também, né, Lene? Poxa. Tudo feitinho na hora. Nossa. Numa panela de ferro. Porra. Num fogão a lenha. E aí ele chama os amigos. E aí tá. Então, as pessoas, elas vão... Aquilo é plenitude. Elas vão mapear a sua potência em função das experiências concretas de vida que tiveram no mundo. Muito bem. Então, dependendo do mundo, você fica feliz, né, quando alguém diz alguma coisa positiva sobre você, né, e diz isso para você, ou então você ficou sabendo por intermédio de uma outra pessoa que conhece, que falou bem de você. Então, dependendo do mundo, 3 ou 4 pessoas já bastam para te deixar feliz. O problema é que, bom, os mundos são muito diferentes uns dos outros. E, de repente, você começa a vincular a sua alegria a aprovações mais robustas. Não basta a sua tia dizer que você é bonitinho. Você precisa da aprovação de números elevados. E o que é pior, é como você mesmo destacou. A sua alegria vai depender muito, não do valor absoluto da quantidade da aprovação que recebe, mas do valor comparativo. O valor comparativo. O que me alegra não é se é 1 milhão ou 2, é mais do que não sei quem. E o que me entristece é menos do que quem mais. Bom, então, a partir daí, você percebe que a tua alegria está vinculada a certas quantificações, e essa vinculação é altamente temerária. Por quê? Porque você não tem como mapear, controlar de maneira rigorosa o que é que vai ser aplaudido e o que é que vai ser vaiado. Então, você passa a viver em função de uma tentativa e erro experimental para ver o que agrada e o que desagrada. E você, por um mecanismo de aproximação quase analógico, você vai oferecendo ao mundo manifestações sobre você, visando alcançar resultados quantitativos de aprovação que sejam garantidores daquela alegria a qual você vinculou a sua vida boa. Ora, não só você se tornou escravo de um treco que você não sabe direito o que é, como funciona, como reage, e você, de maneira absolutamente, eu diria, impotente, vai arriscando como num jogo de batalha naval. Deixa eu tirar a foto no vaso. Pum! Perdi tanto. Foto no vaso, nunca mais. Deixa eu tirar foto tomando chá de erva cidreira. Puta, ganhei 30. Caralho, manda comprar erva cidreira. Aí, porra, mas você odeia erva cidreira. Foda-se. Agora é erva cidreira de manhã, de tarde, de noite. Ora, você percebe que você passou por um processo de anulação de si mesmo radical. Em nome do quê? Em nome de uma tendência que você não tem certeza que vai permanecer. Porque aquela erva cidreira que deu certo hoje, na semana que vem, se bobear, cai numa bolha de defensores de chá de erva doce e que odeiam erva cidreira. E aí você perde todos que você tinha ganho. Caralho, nunca mais, manda
Puta, mas eu comprei uma tonelada de erva cidreira. Vai lá e tenta trocar por erva doce. Puta, mas chá de erva doce é intomável. Foda-se. Agora é erva doce. Então, velho, não precisa de 2 neurônios ou mais do que isso, em atrito, né? Para você chegar à conclusão que você perdeu autonomia, que você perdeu soberania, que esse teu eu mais genuíno foi sendo sucateado, vendido, aniquilado, destruído, destroçado, reduzido a nada por uma expectativa de aplauso absolutamente, assim, movediça, geloide, inconsistente. Bom, então, qual é a graça da história? Ou você aprende a se garantir, no sentido de comunicar ao mundo o seguinte: olha, as minhas ideias são essas. Elas estão aqui. Então, se a audiência mudar e eu sair de 1 zilhão para 0, as minhas ideias estão aqui. E se eu sair de 0 para 1 zilhão, eu também tenho que ter a maturidade emocional de não me deixar abilolar por um aplauso que eu sei que pode ser esvaziado a qualquer momento. Basta que uma rajada de vento mude a doxa, mude a opinião no sentido contrário, e isso pode acontecer a qualquer momento. Então, eu defendo uma educação contemporânea de resistência e qualificação emocional para essa nova vida dos grandes números e dos grandes aplausos. Aonde, e veja, eu vou dizer, e essa preocupação é nova? Nunca. Os cínicos, lá na Grécia, eles educavam os greguinhos a serem submetidos ao escárnio, ao maldizer, à chacota, ao bullying. Eles forçavam. Você vai sair na praça pública vestido de maneira ridícula, de maneira a sofrer agressões injuriosas e também, eventualmente, uma pedrada ou outra, uma coisa ou outra, para você criar casca. E por quê? Para você aprender que na hora de viver, os processos de deliberação sobre a própria vida não podem estar acovardados e submetidos às ameaças de circunstância. Então, não se trata de proteger contra o escárnio e o maldizer, porque eles são inevitáveis, mas sim de preparar contra o escárnio e o maldizer, no sentido de fortalecer a alma, no sentido de dizer, olha, eu fui cancelado, ok, eu fui espinafrado por centenas ou milhares de pessoas que não concordaram comigo, ok, mas eu continuo soberano, eu continuo senhor de mim mesmo. Por quê? Porque a minha saúde, né, existencial, ela não está vinculada a estar permanentemente aplaudido, porque isso não acontecerá. Isso para você estar permanentemente aplaudido, você tem que ser uma ameba. Um zero. Você tem que se desdizer a cada segundo. Por quê? Porque os humores da opinião, esses flutuam. E se você quiser sempre o endeusamento dessa mesma opinião, terá que dizer X e o contrário de X, sem nenhum pudor. Então, se o apreço é por uma certa convicção, por uma certa essência de si mesmo, por uma certa verdade, é preciso que haja soberania e condição de enfrentamento a um tirano que hoje escraviza mais que qualquer outro. Vamos falar sobre conversa. Você acredita que está havendo uma morte da conversa? Ou a gente ainda sabe dialogar? Porque a gente vê muitas pessoas com opiniões fortes, brigando por opiniões, mas escutando muito pouco.
que tá acontecendo hoje em dia com essa briga? Pode ser ideológica, pode ser por times, por religião. A todo momento esse embate, esse hater, essa raiva nas redes sociais. E que antes era só na rede social e tô vendo que tá indo pra rua. Pras vias de fato, né? Bem, o que acontece num diálogo, né? Num diálogo, a construção do discurso se dá em função do que foi proposto pelo interlocutor. Esse professor toma a palavra com ares de sábio para dizer uma obviedade absoluta. Pois é, mas às vezes é preciso dizer o que é óbvio. No diálogo, no verdadeiro diálogo, você considera o outro e o que o outro diz como sendo de direito de igual valor ao seu. Não existe uma superioridade de princípio. O diálogo, ele é horizontal. Ele pressupõe uma horizontalidade de princípio. Então, você faz a pergunta e num verdadeiro diálogo, eu não digo o que eu queria dizer vindo para cá. Eu digo o que eu vou formular a partir da tua pergunta. Perfeito. Outro dia, eu compareci a um podcast de um colega seu para falar sobre o Big Brother. BBB. Muito bem. Então, eu disse a ele, não me antecipe nada, porque é a única chance que eu tenho de realmente responder o que você perguntar. Porque, enfim, não é um assunto da minha especialidade, eu poderia ser tentado a preparar meia dúzia de teorias dessas que ninguém entende para colocar como resposta e aí cumpre o papel, né? Mas não. Eu vou tentar responder e para eu tentar responder eu preciso estar desarmado. Eu preciso considerar a tua pergunta como o mote, como o motor da minha resposta, efetivamente. E naturalmente que o seu encadeamento, ele se produzirá segundo a mesma lógica. Você vai falar em função do que eu tiver respondido. E assim, o diálogo pressupõe um respeito máximo, que é a consideração do que o outro disse como tão relevante que é merecedora da produção de um discurso inédito da minha parte, que eu jamais elaboraria não fosse a intervenção prévia feita pelo outro. Perceba que é um sinal de consideração e de respeito pelo outro. O que eu estou dizendo eu jamais diria se não fosse você. Não tem nada de pronto. Nada tem a ver com uma palestra, por exemplo. Eu chego para dar a palestra, o que eu tenho para dizer já está ali, como se dizia na época, na ponta da língua. Então, sim, esteja quem tiver na minha frente, eu vou falar o que eu tenho para falar. No diálogo, não. O diálogo, ele pode levar, e quando ele é genuíno, ele costuma levar a caminho. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!